Olá, segundo ano, espero que todos estejam muito bem. Na aula de hoje a gente vai continuar o capítulo 17 de Biologia 1, o neodarwinismo. Na última aula a gente falou que o neodarwinismo nada mais é que a teoria da seleção natural de Darwin, junto com as ideias da hereditariedade, quando foi redescoberto os trabalhos de Gregor Mendel, e Darwin não tinha essas informações quando ele formulou a sua teoria da seleção natural, e é por isso que ele não explicou as causas da variabilidade dentro de uma espécie, né? Ele não sabia que isso era causado pela variabilidade do DNA, né? E a gente está vendo, então, os fatores evolutivos que levam a isso. A gente sabe que o que altera a frequência gênica numa população é a mutação, as mutações, né? A recombinação gênica, a deriva genética e a seleção natural. E na nossa última aula, a gente relembrou muitas coisas sobre mutações. Por isso, na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre os demais fatores: recombinação gênica, deriva gênica e seleção natural. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro 5 de Biologia 1 e abra aqui na página 33, para a gente também relembrar recombinação gênica, porque afinal a gente já conversou sobre crossing over anteriormente. A gente conversou sobre crossing over quando a gente aprendeu sobre meiose e também quando a gente estava vendo as formas que a gente tem de trocar genes, né, de recombinação, quando tinha genes ligados no linkage, né? A gente falou de genes ligados totalmente e genes ligados parcialmente no linkage parcial, que ocorria o crossing over e gerava uma variação ali, né? Então, gente, a recombinação por crossing over ou permutação ocorre na formação dos gametas. A gente sabe que os gametas são células haploide, né? Tem só uma cópia de cada cromossomo. E para que ele se forme, para que o gameta se forme, tem uma fase da meiose em que os cromossomos homólogos se pareiam. Então, a gente tem aqui, ó, os cromossomos homólogos pareados. E é quando há o pareamento dos cromossomos homólogos que pode ocorrer o crossing over. O crossing over é um efeito raro, onde há então uma sobreposição aqui dos cromossomos homólogos e há uma troca então de material entre eles, gerando então uma variabilidade que não existia antes, né? Porque agora essa parte aqui, ó, da cromátide irmã e essa outra dessa outra cromátide irmã é diferente do que a gente tinha nos genes parentais, gerando então uma variabilidade genética. Além disso, a própria segregação dos cromossomos durante a meiose gera variabilidade genética. Na espécie humana, a gente tem 23 pares de cromossomos numa célula, certo? E na célula germinativa, então, a gente vai ter metade, só uma cópia de cada, então 23 cromossomos. Isso vai fazer como que essa combinação, qual cromossomo vai para que lado, né, contanto que tenha um de cada tipo, vai fazer com que a gente tenha aí que possam ser formados 2 elevado a 23. Isso significa que a gente vai ter 8.388.608 tipos de gametas diferentes quanto à combinação do cromossomo. Gente, olha isso, você pode produzir então 8.388.608 tipos de gametas diferentes quanto à combinação do cromossomo. A gente nem de crossing over está falando aqui, a gente nem está considerando isso. E daí a gente tem que lembrar que para formar um novo ser, tem que juntar, né, o gameta feminino e o gameta masculino. Ou seja, a gente tem que elevar esse número a 2. Então, quando a gente considera os encontros gaméticos possíveis, a gente sabe então que há a possibilidade de acontecer numa vez que teve a fecundação, existia ali a possibilidade de ocorrer cerca de 70 trilhões de combinações gênicas diferentes.
Então, se a gente estiver considerando o mesmo casal, gente, existem 70 trilhões de combinações gênicas para os seus descendentes. Por isso que você não vai ser igual ao seu irmão, fique tranquila, tem 70 trilhões de combinações gênicas. Só nisso em si, sem considerar crossing over, já é, né, uma causa gigantesca de variabilidade genética. Além disso, a gente precisa falar da próxima causa, que é a deriva gênica. E quando a gente fala de deriva gênica, a gente também fala de efeito fundador. A deriva gênica também é conhecida como oscilação gênica. Oscilação, mudança. Então, vai ocorrer uma mudança na frequência gênica, naquele pool gênico, nas populações naturais. E por quê? Porque houve uma mudança naquele ambiente. Então, se teve uma mudança no ambiente, vai ocorrer, então, que a seleção natural vai agir de outra forma, né? E quais são essas mudanças? O que causam essas mudanças? Gente, pode ser uma catástrofe natural, uma erupção vulcânica, pode ser uma inundação, né? Um terremoto, qualquer catástrofe natural. Mas também pode ser uma ação humana, né? A ação andrógena causada pelo homem. Como, por exemplo, aqui no livro, na página 34, a gente pode ver que a gente tinha uma população de uma espécie de árvores. Olha aqui. E aqui a gente está considerando só um tipo de alelo, tá? Para a gente ver a frequência desses alelos, a frequência desses genes na população. Olha aqui, na população inicial, a gente tinha 5 indivíduos azão-azão, 3 indivíduos azão-azinho, 2 indivíduos azinho-azinho. E daí o homem quis usar essa área aqui e mandou desmatar essa área para criar gado. Então, ele ficou apenas com algumas árvores. Gente, se ele ficou apenas com algumas árvores, ele não foi fazer um estudo genético para que as árvores que restassem refletissem a frequência gênica da população original. Simplesmente ele tirou as árvores dos locais que ele queria. E essa população aqui pode não refletir a frequência gênica da população original. Olha só, as que sobraram, a gente ficou com 2 azinho-azinho e uma azão-azinho. Gente, não reflete em nada a população original, né? Muito diferente da população original. E daí, com o tempo, com o passar dos anos, a área foi abandonada. A gente sabe que na área abandonada, então a resiliência do ecossistema, né? E daí, então, esse ecossistema pode se recuperar. Então, no decorrer de muitos anos, esse ecossistema se recuperou. E olha só a proporção gênica dessa população que se refez. A gente tem 7 indivíduos azinho-azinho, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. Gente, não reflete, então, a proporção da população original. Então, houve deriva gênica, oscilação gênica, mudou. O que a gente pode observar também é no efeito fundador. O efeito fundador ocorre quando parte da população vai colonizar uma outra região. Então, um grupo de colonizadores leva consigo alguns genes, e esses genes não refletem os genes da população do continente. Por exemplo, se eles foram colonizar uma ilha, foi o que aconteceu. Então, numa ilha dos Lençóis situada no oeste de São Luís. Lá naquela ilha a gente tem uma grande frequência de albinos, diferente da frequência do resto do nosso país, gente, né? E da população do Maranhão em si. O que foi que aconteceu? Gente, lá a ilha é habitada por 307 pessoas e 10 têm albinismo. Albinismo, ela é recessiva, né? O indivíduo tem que ser portador de 2 alelos recessivos, azinho-azinho. E se a gente for ver assim a proporção, na maioria das populações, a frequência de indivíduos albinos são 5 indivíduos a cada 100 mil habitantes. Lá naquela ilha, a gente tem aproximadamente 3% dos indivíduos albinos. Tem alguma coisa muito diferente aí. A hipótese, gente, não é que, nossa, a população foi lá, colonizou aquela ilha e foi tendo mutações ao acaso, e ao acaso surgiram esses alelos aí, assim como já tinha no continente.
Não, gente. O que é mais provável que tenha acontecido é que a população que foi colonizar aquela ilha, os colonizadores tinham poucas famílias, bem provável essas famílias eram aparentadas e elas tinham, né, no seu histórico familiar, o gene do albinismo. Talvez alguns deles até eram albinos, né? E como eles estavam numa ilha, acabaram tendo casamento entre eles mesmos e aumentou a frequência de indivíduos albinos ali naquele local, tá bom? E a seleção natural, né, gente? A seleção natural, a gente sabe que genes que estão trazendo variações desfavoráveis tendem a ser eliminados da população, né? E aqueles que trazem variações favoráveis tendem a se fixar em uma população. Então, aqui a gente tem um exemplo dos leões que são predadores, né? Existem leões que têm o comportamento de caçar em grupo e tem leões que têm o comportamento de caçar sozinhos, solitários. Os que caçam solitariamente, eles têm cerca de 15% de taxa de sucesso. E os que caçam em grupo têm cerca de 43% de sucesso nos seus ataques. Ah, mas eles têm que dividir a caça? Sim, mas com 43% de taxa de sucesso, tudo bem dividir a caça, né? Porque daqui a pouco a gente caça de novo e temos sucesso, caça de novo e temos sucesso, né? Então, qual é a tendência? Aqueles que têm pouca taxa de sucesso, eles vão ficar mais fracos e eles tendem a ser eliminados da população. Então, aqueles leões que têm o comportamento, considerando que esse comportamento é algo que é transmitido geneticamente, comportamento de caçar em grupo, esse tipo de comportamento é passado para as próximas gerações e a gente então imagina que a frequência de leões caçadores eficientemente vai aumentar nas próximas gerações, né? E um exemplo bem clássico e que tem acontecido nos dias de hoje e tem preocupado muito a população médica é o emprego dos antibióticos, que tem selecionado bactérias resistentes. Por quê? Por causa que a gente tem, por exemplo, bactérias que estão nos causando doenças. A gente vai no médico, o médico nos receita antibiótico por exemplo, 7 dias, 14 dias. Mas a gente toma o remédio, a gente sabe que ali tem uma variação, né, dentro dessa população. Isso já é bem estabelecido, né? Variações dentro da população. A gente toma o remédio, mas daí dá uns 4 dias, 5, eu já tô me sentindo bem. E daí eu paro de tomar o remédio, porque afinal, para que eu vou tomar o remédio se eu já melhorei? Gente, existem bactérias que elas são mais resistentes e bactérias menos resistentes ao antibiótico. As que são menos resistentes, logo são eliminadas. As que são mais resistentes, elas sobrevivem. Como eu não tomei a dose necessária do antibiótico até o final para que aquelas mais resistentes morressem, aquelas que conseguiram sobreviver, que são menos sensíveis ao antibiótico, agora estão dentro do meu corpo. E eu parei de tomar o remédio. O que elas vão fazer? Vão se multiplicar. E agora eu vou ter uma reinfecção. Eu vou estar doente novamente, só que agora com bactérias resistentes. Daí eu vou no médico de novo, ele me passa o antibiótico de novo, e o antibiótico não faz mais efeito. Por quê? Porque agora eu só tenho bactérias resistentes a esse antibiótico, né? Então isso aqui tem preocupado bastante os médicos, né, os biólogos, né, por essa seleção natural e tem causado então a ocorrência do que a gente chama de superbactérias, que a gente tem que usar um coquetel de antibióticos para tentar atacá-las por todos os lados. E quando a gente fala sobre alteração na frequência gênica, a gente não pode deixar de falar da consanguinidade, que também é chamada de endogamia, tá aqui na página 36. Então, gente, consanguinidade, de parentes, né? Então, a gente sabe que cruzamentos consanguíneos, cruzamento entre parentes, tendem a fixar indivíduos com predominância de genótipo homozigotos, né? Porque na mesma família, quando há um gene, seja ele dominante ou recessivo, há mais chances de que eles se encontrem do que na população geral.
principalmente quando são genes recessivos deletérios dentro dessa família. A gente sabe que de geração em geração esses genes podem passar escondidos nos indivíduos heterozigotos. E daí, como aquela família tem vários indivíduos portadores daquele gene, se houver um casamento consanguíneo, há uma maior chance de que esses genes, o azinho se encontrem, do que no restante da população. Porque no restante da população, aquele gene deletério, o azinho, não é tão comum. Então, é menor a chance de eu ter indivíduos heterozigotos no restante da população. Então, casamentos entre indivíduos aparentados, indivíduos consanguíneos, aumenta a probabilidade de aparecerem anomalias provocadas por homozigose recessiva, tá bom? E isso não é só nos seres humanos, mas também em todos os outros seres vivos. Pessoal, a gente então viu nesse capítulo que a evolução é a modificação da frequência gênica dos alelos na população ao longo de sucessivas gerações. Então, mais uma vez, evolução, mudança. Mudança de quem, gente? Dos alelos, da frequência gênica, que era o que Mendel descobriu sobre os genes e Darwin não sabia na hora de explicar a sua teoria, né? Então, assim a gente tem o neodarwinismo, unindo essas duas teorias, a teoria da seleção natural com a teoria mendeliana da hereditariedade. E a gente viu aqui os principais fatores evolutivos que vão promover as alterações nas frequências gênicas das populações naturais. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!